sou Diana Faria, sou fonoaudióloga e o vídeo de hoje é para falar da importância de se contar histórias para crianças. Geralmente todo mundo sabe que isso é importante, mas será que você sabe exatamente por que isso é importante? Bom, o primeiro ponto é que a criança adquire o vocabulário dela a partir das histórias contadas, a partir também da vivência do dia a dia. Mas o vocabulário que depois, mais tarde, ela vai utilizar para compreender textos e para escrever as suas próprias histórias ou as suas próprias respostas nas provas, vem desse vocabulário da leitura escrita. Ou seja, quanto mais a criança, desde pequena, escuta as histórias contadas a partir do texto escrito, ou seja, a criança ouve exatamente o que está escrito ali, é assim que ela vai absorvendo o vocabulário específico da leitura e da escrita. Tem palavras que só aparecem no vocabulário da escrita, por exemplo, contudo, entretanto, no entanto. Essas palavras a gente não usa no dia a dia, na nossa fala comum. Elas só aparecem no vocabulário da escrita. E é esse vocabulário que a criança precisa enriquecer desde muito cedo. Um outro ponto importante é que às vezes a criança pede para que a gente conte uma mesma história muitas e muitas vezes. E alguns pais ficam meio receosos, mas de novo a mesma história? E aí eu vou te contar que é o seguinte, cada vez que a criança tem acesso àquela história, o cérebro dela vai absorver coisas diferentes. E não é só o cérebro da criança que faz isso. Eu lembro que eu já tinha assistido Frozen umas 8 vezes junto com meu filho, e num determinado dia, lá pela 9ª vez, né, ou sei lá, na 8ª vez, eu olhei uma cena e falei assim, não é possível, o Netflix está se superando, ele colocou uma cena nova em Frozen. Ou seja, mesmo eu adulta, que já assisti várias vezes, tinha uma cena que o meu cérebro ainda não tinha registrado. Quando a criança pede para que a gente conte a mesma história milhões de vezes, na verdade ela está sendo sábia. É como se ela soubesse exatamente o que o cérebro precisa para aprender. E uma última dica, para quando você for ler histórias para crianças de 2, 3, 4, 5 anos. Toda vez que você ler um trecho para ela, logo na sequência, não esperando a história acabar, durante a história mesmo, faça perguntas que vão fazer ela começar a pensar na interpretação de texto. Por exemplo, leia um trecho e faça a pergunta, quem mesmo que disse isso? Ou onde eles estavam? Quem fez isso? Quando isso aconteceu? Essas perguntas fazem com que a criança comece a pensar naquilo que ela está ouvindo. E assim ela já vai construindo todo esse sistema tão importante para interpretação de texto, que depois ela vai fazer com a própria leitura dela. Então, bora contar a história para crianças de 2, 3, 4, 5 ou até 1 ano, até bebê. Ou seja, isso é muito importante para a vida futura dela. Até mais!